terceira Conferência Estadual para a Igualdade Racial. Eu estou aqui com o Hélio Santos, que foi um dos palestrantes aqui, e que eu gostaria de saber, Hélio, como é que anda de 10 anos para cá, o que melhorou e o que piorou em termos de igualdade racial no Brasil? Não há como não reconhecer que ocorreram grandes avanços, né? Nós colocamos esse tema na agenda, a questão da ação afirmativa, que procura quebrar a isonomia, que diz que todos são iguais. É fundamental tratar as pessoas que têm desigualdade com uma respectiva desigualdade no sentido de produzir equidade. Equidade é igualdade de oportunidades. Então o Brasil avançou, as ações afirmativas aconteceram não só nas universidades, mas existe hoje na sociedade brasileira o entendimento de que a população negra, ao construir o país quase que sozinha por 3 séculos e meio, tinha direitos que não foram considerados. Hoje nós estamos no momento seguinte, o momento que tem que pensar em ações afirmativas regionais. Essas ações afirmativas, que aqui no Brasil são chamadas de cotas, elas são pontuais, elas são insuficientes para que o país avance. É impossível pensar em desenvolvimento com sustentabilidade deixando mais da metade da população de fora. 52% da população brasileira é afrodescendente e é esse segmento exatamente que precisa de investimento. Portanto, nós temos que pensar agora nos royalties do pré-sal, nós temos que pensar em recursos que possam ser fontes de investimento na população negra, tendo a educação como referência principal. Você diria que no Brasil aquela velha piada de que todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, é verdadeira ainda? É sim, bastante verdadeira, porque está no nosso DNA. Os negros durante muito tempo foram considerados mercadorias. A imigração europeia foi uma coisa importante porque trouxe diversidade, mas os imigrantes europeus vieram com status de brancos, numa sociedade que queria embranquecer. Portanto, não está no DNA da nossa sociedade distribuir direitos de maneira igual. Não adianta falar do desenvolvimento tecnológico. País em desenvolvimento, a tecnologia não atinge igualmente a todos. Eu me refiro à tecnologia educativa, tecnologia médica, a tecnologia habitacional. Ela não atinge. E isso tem a ver com o comportamento cultural. A cultura é que marca exatamente a história, ela é demarcada pela cultura. É a cultura que traz esse desenvolvimento. Mas a cultura pode também frear. Hoje, nesse seminário, nós discutimos cultura de desenvolvimento. Ou seja, nós temos um desenvolvimento que não é inclusivo. Ele não trabalha com essa hipótese. Então, nós estamos quebrando isso. Essa conferência aqui teve como um dos eixos essa ideia de pensar um desenvolvimento novo, que considere realmente todos os brasileiros que ajudaram a construir o país. O país nunca vai ser desenvolvido no termo real da palavra, enquanto todos não estiverem incluídos no seu desenvolvimento. E isso vai beneficiar não só a população negra, mas o conjunto. Então é importante dizer que essas políticas não são para a população negra, são para o Brasil. É nesse patamar que deve ser colocado. Por isso, igualdade racial. Perfeito. Você diria que a mídia de um tempo para cá também melhorou com relação aos negros? Tem mostrado mais personagens negros, tem mostrado mais negros nas propagandas. O que você tem a falar a respeito disso? Evidente que isso tem acontecido. Recentemente, uma das maiores revistas do Brasil, a revista Isto É, com a matéria de capa, mostra que as cotas raciais foram, nas universidades, acabaram sendo a melhor política pública do Brasil nos últimos 10 anos. Elas deram certo, não houve quebra da qualidade, o país avançou. Repare que foram necessários 10 anos para reverter esse entendimento. As cotas raciais, longe de prejudicar as universidades, fizeram com que elas avançassem. Então, eu penso que o Brasil do futuro, só terá sustentabilidade moral quando negros e índios forem considerados como cidadãos de primeira, como todos os demais. Qual personalidade brasileira negra você consideraria como representante assim, 100% do que é a raça negra? Uma pessoa que fosse, no seu ver,
um representante mesmo que ele não se faça representar, que ele não seja um representante, mas uma pessoa que tenha atitudes, que tenha o respeito, que tenha, enfim, uma personalidade negra que você consideraria padrão. Não padrão também não é a palavra, mas o que você me pede, exemplo. O que você me pede é impossível, mas eu posso pensar de figuras, porque são figuras diferentes. As pessoas sempre trazem o Pelé, que é um dos maiores atletas de todos os tempos. Mas a gente pode pensar no campo político não só na Benedita da Silva. Na Benedita da Silva, com certeza, mas na Marina Silva. Marina Silva é negra e sabe que é negra. Então nós temos duas Silvas, a Marina e a Benedita, se você quiser ficar no campo político. Se você quiser ficar no campo, digamos assim, artístico, aí você tem um número muito grande. As mulheres eu digo, a mulher mais bonita do Brasil para mim é a Thaís Araújo. E é negra. Então eu quero dizer que nós temos muitos exemplos, mas temos também os anônimos. Você tem médicos, dentistas, odontólogos, professores e que não são tão conhecidos. Mas se nós formos pensar, eu acho que essas três figuras são bem conhecidas. Eu poderia falar do Gilberto Gil, que é um artista fantástico, mas os principais intelectuais brasileiros na área da cultura são negros. Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan. Então, se nós quiséssemos ficar no campo artístico, mas nós temos muita gente, né? E na história do Brasil, se você pensar, o maior engenheiro que o Brasil teve foi André Rebouças. Até hoje há obras deles que ainda estão funcionando no Brasil. E aí a gente tem a Avenida Rebouças em São Paulo, tem o Túnel Rebouças no Rio, e não sabe que é um baiano negro fantástico, com muita competência. Então, nós temos que viver num momento que a gente não tem que tirar esses exemplos, mas nós temos figuras de proa. E na minha opinião, hoje a Marina Silva, nesse instante, é talvez para mim a maior expressão. Ela é candidata a presidente da República com chance de ganhar a eleição. Eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal da nossa região, Limeira, Pirassununga, Leme, Americana, Piracicaba, enfim, de toda a nossa região no interior do estado de São Paulo. Gostaria que você mandasse uma mensagem, alguma coisa legal que você tirou aqui dessa conferência. Olha, o interior de São Paulo, hoje eu moro em Salvador, o interior de São Paulo é onde a atuação negra é maior no Brasil. E a razão é histórica, chama-se café. O café, que é a locomotiva desse estado, exigiu a mão de obra negra. E é por isso que todo o Vale do Paraíba, todo o interior de São Paulo, tem uma população negra expressiva. Limeira, Leme, Campinas, toda essa região, eu já estive mais de uma vez, quando nós fundamos o Conselho do Negro, o primeiro órgão que cuidou da temática racial negra no Brasil, depois da abolição. E esse interior é todo muito querido, com pessoas com uma atuação importante. Nesse interior também se avançou, mas se avançou por conta de lideranças anônimas, cujos nomes não são conhecidos, mas em todas essas cidades, especialmente em Leme, Limeira, sempre existiram líderes importantes, homens e mulheres. Eu tenho uma mensagem para eles, que continuem na luta. Hoje eu moro em Salvador, mas eu tenho absoluto orgulho do interior de São Paulo, que é sempre citado por mim em todo lugar que eu vou. O interior dos demais estados, Pernambuco, Ceará, Pará, não tem a capilaridade e a força que o interior de São Paulo tem. Todas essas cidades, Salto, são cidades que têm uma atuação negra importante, e eu espero que continue na luta, espero ter a oportunidade de um dia retornar a essas cidades para a gente dialogar pessoalmente. Foi um prazer falar para a TV Mix. Tá feito o convite, então. Esse foi o Hélio Santos para o programa Atividade.